TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Você tem 60 anos ou mais? Sim? Então venha fazer parte da Geração de Ouro. Nossos encontros acontecem todo terceiro sábado do mês, às 8h30 da manhã, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Começamos o dia confraternizando com um delicioso café da manhã, preparado com muito carinho. Em seguida, tem louvor e adoração, pregação da Palavra de Deus e palestra com convidados especiais sobre temas relevantes como envelhecimento saudável, tecnologia, direitos da pessoa idosa, bem-estar físico e mental e muito mais. Nosso objetivo é inspirar o contentamento no envelhecimento, promover a redescoberta da vida e celebrar a maturidade. Participe, junte-se a nós e viva momentos de aprendizado, reflexão e comunhão. Geração de Ouro, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Você sabia que o grupo de pastoreio é uma excelente maneira de ser cuidado pela nossa igreja? Os grupos de pastoreio são os pequenos grupos da IPP. A gente se reúne toda semana para viver em comunhão, orar e estudar juntos a palavra de Deus. Eles acontecem nos lares dos irmãos e são dirigidos por pessoas designadas e capacitadas pela liderança de nossa igreja. Esses momentos são valiosos para o fortalecimento da fé, o crescimento espiritual e a edificação mútua. Além disso, eles proporcionam um ambiente de aprendizado e comunhão para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na vida cristã em comunidade. Quer saber se tem um grupo de pastoreio perto de sua casa? Entre em contato conosco através do WhatsApp do Centro de Cuidado Pastoral, pelo site da igreja ippinheiros.org.br ou em nossos cultos dominicais com a equipe de plantão. Venha fazer parte de um grupo de pastoreio e experimentar de uma vida de comunhão e crescimento espiritual.
Agora você já pode ouvir toda a programação da IPP-TV pela sua Alexa. Cultos, mensagens e programas ao vivo 24 horas por dia. Alexa, toca IPP-TV. Tocando IPP-TV, a TV missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Acesse e divulgue mais essa plataforma de propagação da Palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária, agora também na Alexa. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fique atento a estas informações importantes. Nosso estacionamento interno tem vagas somente para pessoas com necessidades especiais. Se você vier de carro, estacione nas imediações da igreja, respeitando a sinalização da CIT e as regras de trânsito. Prefira usar transporte público ou veículos de aplicativo. A entrada de pedestres é pela Rua Guerra Junqueiro. Ao chegar, siga a sinalização do Salão Social do Templo e aguarde no hall de vidro da tenda. Assim que o térreo estiver completo pelo acesso A, a galeria será aberta pelo acesso B. A saída do térreo é somente pelas portas do fundo da tenda. Quem está na galeria sai pela escada externa. Em caso de necessidade, todas as portas estarão abertas. Siga sempre as orientações da nossa junta diaconal. Nossos cultos e eventos são transmitidos ao vivo e registrados em fotos em plataformas e redes sociais. Eles podem ser vistos a qualquer tempo de qualquer país. Se você não quiser participar das transmissões, temos uma área livre ao fundo, do lado direito do palco. Ela está sinalizada com placas. Em caso de dúvidas, procure por um diácono. Sua permanência nas áreas onde há transmissão ao vivo e captação de imagens é entendida como autorização e termo de consentimento do uso e tratamento de imagens pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Evite o uso do celular durante as celebrações. Se possível, desligue o aparelho. Presencialmente ou à distância, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros cuida de você. Juntos, fazemos a nossa grande igreja missionária.
Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Mais uma conexão com Deus. E vocês agora descobriram que nós temos 1.700 lugares agora, toda segunda-feira aqui. Se Deus quiser, eu não sei se vai dar esse ano ainda, mas até o primeiro semestre do ano que vem, nós queremos estar com essa casa cheia aqui. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Como é que foi seu dia hoje? Foi bom? Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Deus querido, Deus amado, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela vida, pela locomoção, pelo vestuário, pela comida, pela roupa, por todas as bênçãos da tua providência sobre a nossa vida. Muito obrigado por Jesus estar conosco, pela presença do Espírito Santo e pela certeza, Pai, de que nada nem ninguém poderá nos afastar do teu amor. Pai, nós estamos aqui nessa noite para celebrar o teu nome, para pregar a tua palavra e, acima de tudo, ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos cantar 3 cânticos de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Com alegria, vamos erguer então as nossas vozes para adorar o nosso Deus. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Nos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar de mim. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Vamos continuar adorando o Senhor. Todos necessitam de um
pelo preço pago na cruz por cada um de nós. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Podem sentar, por gentileza. Nós vamos ter um tempo de oração aqui agora. Eu quero agradecer. Cadê o pastor Cleiton? Pastor Cleiton, levanta aí a turma que veio com você. Todo mundo que veio com o pastor Cleiton. São mais de 70 pessoas. Tem gente internacional aí, de tudo quanto é lugar, né? Sejam bem-vindos, se sintam amados e acolhidos aqui em nome de Jesus. Tá bom? Pode sentar, você que está nos assistindo aí, não importa a sua igreja. Vamos fazer caravana para segunda-feira. Isso aqui é a tenda de adoração onde Deus vai começar o avivamento em São Paulo. E o avivamento começa quando a gente se une. Certo? Porque Deus tem uma igreja só. Uma igreja só. Certo, pastor Hernando? E
é pentecostal, é reformada, é metodista, é não sei o quê, isso aí não importa. O importante é o corpo de Cristo. Vamos orar agora pelo nosso país. Vamos orar pelo avivamento da igreja, pela unidade da igreja, em cima de Mateus 7, de 7 a 12. Uma irmã mandou para mim uma mensagem hoje, falou: pastor Arivaldo, na tenda de adoração tem espaço VIP? Falei, porque ela viu essas cadeiras com verde aí e tal. Falei, não, meu irmão, aquilo é porque não tem mais cadeira no púlpito, então os pregadores, os cantores vão sentar aqui, está reservado para os cantores, mas não é espaço VIP não, tá? Mas se você quiser mandar uma oferta VIP, pode mandar, para a gente terminar de pagar as contas aqui, né? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais aqui, né? Senta o gari com o reitor da universidade, aqui nós não somos nada. Diante de Deus somos iguais. Então, só para esclarecer, né? Vamos lá, Mateus 7, de 7 a 12. Vamos lá? Juntos? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que coisa maravilhosa. Deus é o nosso Pai, e Ele vai nos dar aquilo que nós realmente o quê? Precisamos. Então nós vamos fazer as duplas de oração, e vamos ajoelhar hoje aqui na tenda, ajoelhar, tá certo? Eu estou rodando aqui porque eu não sei onde é o centro. Pastor Hernando vai ter essa dificuldade também. Vamos ajoelhar, vamos orar, vamos pedir a Deus. Nós compramos uma casa, tomamos posse a semana passada, mas tem outra para a gente comprar. A mulher quer 3.200 na casa. Nós precisamos arrumar 400 mil para dar de entrada e 28 de 100, viu, Milton? E nós vamos comprar. Em nome de Jesus. Então, você que está assistindo, você que está aqui, faça uma oferta. Não importa o valor, porque Deus vê o coração. Deus faz a obra dele com a oferta das viúvas pobres. Só que tem pobre, né? Deus conhece os ricos também. Tá certo? Vamos orar pela obra missionária que está avançando. Quarta-feira vai ter aqui com o pastor Hernandes, somente pela graça. E na outra semana, quinta-feira, nós temos aqui o Dia Mundial de Ações de Graças. Vai ser uma festa. Vai estar aqui o coral, a orquestra, tá certo? Eu gostaria que numa cidade de 12 milhões de habitantes, todo dia a gente tivesse culto aqui. Todo dia, com 1.700 pessoas. E mais o pessoal que está assistindo aí na internet. Vocês estão olhando para mim por quê? Vamos ajoelhar, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor.
Pai Santo e Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para buscar ao Senhor, porque necessitamos da Tua presença, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Nos enche com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos, Senhor, levar a Tua palavra àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Pai. A Tua igreja está aqui, Pai, de joelhos, Senhor, para clamar ao Senhor, porque precisamos do Senhor, Pai. Não porque somos melhores que ninguém, Senhor, mas é porque nós dependemos totalmente do Senhor e declaramos que precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos, Pai, da Tua presença na vida de cada um de nós, Senhor. Abençoe, Pai, a nossa igreja, abençoe as obras missionárias, Pai. Que vidas possam ser alcançadas, Pai. Usa-nos, ó Deus, a cada momento, a cada instante, em cada lugar que nós estivermos, Senhor, para pregar a Tua palavra, para falar de Ti, falar das Tuas grandezas e das Tuas misericórdias, Pai. Derrama sobre o nosso povo, derrama sobre o nosso povo cura, derrama bênçãos sem medidas, Pai. Que esse culto possa subir como aroma agradável ao Teu altar, Senhor. É o que nós pedimos e clamamos no nome do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Ficar de pé, vamos cantar e vamos ter a oportunidade de consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Você que está nos assistindo pode, você que está aqui também, vai aparecer o QR Code. Deus abençoe. Que a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria, voluntariamente, generosamente, sem nenhum tipo de constrangimento. Nós construímos tudo isso aqui e estamos mantendo 150 projetos missionários no mundo. Diz amém aí para me ajudar. A obra vai avançando a cada dia. Deus é fiel. Ele é o Deus de toda providência e nada falta àqueles que o buscam. Amém? Então vamos lá, vamos para frente com a graça do Senhor Jesus. Pastor Hans, depois tu assume aqui e põe a metralhadora para funcionar aqui hoje à noite. Que essa noite seja uma noite de salvação. Amém? Calvário.
Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A princípio, versos de 1 a 8. Depois, a partir do verso 23. Está escrito: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chama Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram uma vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se,
porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que nos seja batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre o tema conversão, um milagre da graça. No capítulo 9 de Atos, encontramos a conversão de um terrível e implacável perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Uma conversão súbita, porque ele estava cheio de ódio, a caminho de Damasco para prender os cristãos. Não tinha pregador, não tinha música, não tinha um lugar de adoração. E monocraticamente, soberanamente, o Senhor transforma a vida de Saulo de Tarso. Agora, aqui, no capítulo 10, nós encontramos a conversão de um homem que talvez pudesse ser aceito hoje como um bom cristão. Era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, era um homem caridoso, que fazia muitas esmolas, era um homem de oração, e de contínuo orava a Deus. Era um homem que tinha uma relação tanto vertical quanto horizontal, de maneira plena, abundante. Um homem que tinha família exemplar, que exercia sua função com lisura. Mas, não obstante tudo isso, ainda não era um homem salvo, ainda não era um homem convertido. Também é curioso que entre essas duas conversões, a de um perseguidor implacável e de um prosélito piedoso, Lucas registre 2 milagres: a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Um paralítico anda, uma morta ressuscita. Milagres extraordinários. Mas, muito provavelmente, o propósito de Lucas é destacar-nos que, dentre os milagres mais extraordinários operados por Deus através de seus servos, o maior de todos, o mais excelente, é a conversão de um pecador. A Bíblia chega a dizer que é uma verdadeira ressurreição esse milagre. Então gostaria aqui de olhar, primeiramente, quem é esta pessoa convertida. Os destaques sobre a vida de Cornélio. E a primeira coisa que vem à nossa mente está no verso 1, com a Bíblia aberta comigo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Bom, o exército do Império Romano era uma máquina de guerra. E era assim constituído. Primeiro, você tinha a legião. Era formada de 6.000 homens, 6.000 soldados. A legião era a máquina mais temida de guerra do mundo. A legião era formada de 10 cortes. 10 cortes. Portanto, cada corte era composta de 600 soldados. Mas as cortes eram divididas em centúrias. Uma corte tinha, portanto, 6 centúrias, que era formada de 100 homens. E o centurião era aquele líder militar que tinha sob sua administração e comando 100 soldados. Na verdade, os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano. Aqui quem está se convertendo é um militar. É um homem que tem liderança. É um homem que é comandado e comanda. É um homem que tem relacionamento com superiores e com subordinados. A segunda coisa que eu chamo a atenção, quanto à profissão, um soldado graduado, é que quanto à sua relação com o próximo,
era um homem generoso. Veja comigo os versos 2 e 3. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. O verso 3 retrata então a visão que ele teve e a aparição de um anjo a ele. Chama a sua atenção para esse ponto, porque muita gente pensa que se você for generoso, caridoso, está tudo resolvido o seu problema. Cornélio, diz a Bíblia, ele era um homem que dava muitas esmolas ao povo. Sua função militar, sendo ele morador de Cesareia, quartel-general de Roma em Israel, onde ficava a residência oficial do governador Pôncio Pilatos, não permitiu que o exercício da sua função calejasse o seu coração, endurecesse a sua alma e tornasse a ele um homem truculento. Ao contrário, ele é generoso, tem o bolso aberto, tem o coração aberto. Esse homem chegava diante de Deus, as suas orações e as suas esmolas subiam à memória diante de Deus, diz o versículo 4. Portanto, é um homem que não explora o povo, é um homem que socorre o povo, é um homem que tem o coração aberto, é um homem que tem o bolso aberto, é um homem generoso e é um homem piedoso. E não obstante isso, não é um homem convertido. Talvez hoje nós o receberíamos com honras, como um membro de uma igreja, com tantos predicados. Terceiro lugar, quanto à sua relação com Deus, um homem piedoso e temente. O verso 2 é claro: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. O que significa isso? Piedoso e temente a Deus. Se ele era um romano, significa que ele abriu mão, abandonou toda a crendice que tinha no panteão de deuses dos romanos. Ele abandona, portanto, os deuses de seus ancestrais. Ele abandona a idolatria do culto romano com seu politeísmo e se converte ao judaísmo. É um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que era pagão, ou não tinha Deus, ou tinha muitos deuses, ou tinha os seus deuses de ancestrais, e abandona toda essa bagagem religiosa para abraçar o judaísmo, para frequentar uma sinagoga, para estudar a lei de Deus, para mergulhar nas verdades do Antigo Testamento, para nutrir na alma a esperança de um Messias. De tal maneira que esse homem é caracterizado pelo próprio Deus como um cidadão piedoso e temente a Deus, mas ainda não é convertido, ainda não está salvo. Quarto lugar, quanto à sua vida devocional, um homem de oração. Veja comigo o verso 2, quando diz que de contínuo orava a Deus. E no verso 4, a parte B diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quem informa isso a ele é o próprio anjo que aparece para ele. Não só é um homem de oração, mas do céu vem uma informação de que as orações que ele faz na terra sobem à presença de Deus. Mas não são orações esporádicas, de contínuo. E se você perceber, quando o anjo aparece para ele, ele está na hora 9ª da oração. Ele está lá à tarde orando. Muito obstante não ser um sacerdote, não ser um camarada da religião, de ser um cidadão de função militar, cuidando da segurança, cuidando da proteção, ele é um homem que busca Deus, de contínuo, temente, homem de oração. Quinto lugar, quanto à sua família, um líder exemplar. Veja comigo o verso 2,
Tem uma informação muito curiosa aí. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Meus irmãos, a Bíblia nos informa tantas vezes de gente piedosa, gente de Deus, que não teve o privilégio de ter uma casa temente a Deus. Você encontra, por exemplo, a história de Davi. Você encontra, por exemplo, a história de Eli. Você encontra, por exemplo, a história de Samuel. Você encontra, por exemplo, a história de Ezequias. Mas esse cidadão aqui, não ele era apenas temente a Deus, mas toda a casa dele, certamente por influência dele, temiam a Deus. Em outras palavras, Cornélio era um líder fora de casa e um líder dentro de casa. Cornélio era um herói fora dos portões e um pai e um marido respeitado dentro do lar. Talvez a mais difícil função e missão de um homem não é alcançar esplêndidas vitórias fora dos portões, mas é encontrar respeito, admiração dentro do lar. E diz a Escritura que este homem é líder fora e é líder dentro de casa. Ele é íntegro dentro e fora de casa. Sua vida é bela por dentro e por fora. Mas, e não obstante isso, ainda não é uma pessoa salva. Tantos atributos, tantas virtudes, tantos predicados, mas ainda não está salvo. Sexto lugar, quanto ao seu testemunho, um homem de grande influência. Notem comigo ainda o verso 2, porque a influência dele começa dentro de casa. Porque diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Mas vamos ao verso 7. Está escrito: logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Agora ele tem uma influência dentro do seu lar e agora ele tem uma influência dentro do seu trabalho. Ele consegue gente piedosa lá no seu trabalho, lá na sua função. Reverbera o seu testemunho para fora da sua casa, dentro do contexto do seu trabalho. Mas olha comigo o verso 22. Nós não lemos, vamos ler agora. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Agora é um testemunho dado pelos mensageiros dele a Pedro. Olha o testemunho que ele é dado. Ele é um homem reto, íntegro, probo, honesto. Segundo, ele é temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceiro, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Preste atenção nisso. É um soldado romano, um território ocupado, onde o soldado romano não era bem prezado pelos judeus, pela nação de Israel. Ao contrário, eram vistos como inimigos, como opressores. Estão lá para subjugá-los. Mas apesar de ocupar esta função de soldado, aliás, de um centurião que tem 100 soldados debaixo das suas ordens em Israel, toda a nação de Israel o respeita, toda a nação de Israel o ama. Então, note que ele tem influência em casa, ele tem influência no trabalho e ele tem influência na sociedade. Apesar de tudo isso, ele ainda não é um homem salvo, ainda não é um homem convertido. Sétimo lugar, quanto à sua disposição de agradar a Deus, é um homem pronto. Vejamos, por favor, primeiramente o versículo 4.
Cornélio, chama o anjo. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Esse homem sabe o que é mandar e sabe o que é ser mandado. Ele é um centurião, tem 100 soldados debaixo da sua ordem. Mas existe alguém que comanda uma corte. São 600 soldados. Existe alguém que tem um controle sobre uma legião, e são 6.000 soldados. Ele recebe continência, ele bate continência. E quando o anjo fala com ele, ele não se dirige a este anjo, a não ser usando um termo de muito respeito, que é Senhor. Estou pronto, eis-me aqui, pode falar, eu quero ouvir. É isso que significa. Segundo, ele era sedento de ouvir a palavra de Deus. Dê uma olhadinha comigo, por favor, o que está escrito no verso 24. Põe na tela para todo mundo ler, por favor, se é possível. Verso 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Toda a igreja comigo. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha aqui que o camarada, antes de se converter, já é um evangelista. Ele está chamando um pregador para vir à sua casa, para pregar a ele a palavra de Deus. E ele diz: olha, vamos aproveitar que o pregador vem, vamos juntar mais gente, vamos reunir mais pessoas. A quem ele convida, diz o texto, parentes e amigos íntimos. Ele tem amigos. E dele Carnegie disse corretamente: você quer ter amigos? Seja um amigo. Porque se você não é amigo, você não vai fazer amigos. Ele tinha amigos. E a Bíblia os caracteriza de amigos íntimos. E ele tem família. E ele quer aproveitar o ensejo, a oportunidade, para que todos possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ele tem sede dessa palavra, e ele quer que essa palavra alcance, além dele, outras pessoas que ele ama e preza. Mas olha a prontidão dele no verso 33. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo, por gentileza. Versículo 33. Vamos todos ler. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Há tantas coisas a destacar aqui, meus amados irmãos. O anjo mandou que ele enviasse alguém a Jope, de Cesareia. A Jope são 50 quilômetros. E o texto diz que ele não esperou uma semana. Ah, tá bom, qualquer dia desse eu mando alguém lá buscar o Pedro. Sem demora, mandei chamar-te. E conhece Pedro, você fez bem em vir, Pedro. Você fez bem em vir. Agora ele diz: agora todos estamos aqui. Quem que está aqui? Ele, a família dele e os amigos íntimos dele. Todos estamos aqui. Estamos aqui como? Na presença de Deus. Esse camarada é temente a Deus. Que mais? Estamos prontos para ouvir. Porque uma coisa é estar presente, outra coisa é estar pronto para ouvir. Tem gente que vem, mas não ouve. Estamos prontos para ouvir. E ouvir o quê? Tudo quanto te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, ele sabe que Pedro vem para falar, não o que Pedro quer falar, mas o que Deus mandou ele falar. Esse é o pregador. O pregador não fala o que quer falar, ele fala o que Deus manda ele falar. E o que Deus manda ele falar é o que está na Escritura. Então vejam vocês que ele está sedento para ouvir a palavra de Deus. Mas mais do que isso, ele está sedento para levar outras pessoas a ouvirem também a palavra de Deus.
Bom, estou levantando todo esse diagnóstico para mostrar uma coisa. Talvez, numa leitura mais apressada, uma análise mais perfunctória e superficial, nós daríamos um bom certificado de conversão a esse homem. Mas ele ainda não está salvo. Ele precisa ser salvo. E para ser salvo, o que ele precisa? Ouvir o evangelho da paz, o evangelho da graça. E é o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês, verdades sobre a conversão de Cornélio. Soldado graduado, chefe familiar exemplar, cidadão abençoador, temente a Deus, tinha sede de Deus, mas ainda não estava salvo. Então vamos ao primeiro ponto que eu quero destacar. Ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Versículo 4. Está claro aí que ele era um homem de oração, era um homem que fazia muitas esmolas, e as orações e as esmolas subiam para a memória diante de Deus. Portanto, esse cidadão, ele é piedoso, ele é sacerdote lar, ele é influente no trabalho, ele tem bom testemunho da nação, ele é conhecido na terra, ele é conhecido no céu, mas ele ainda precisa fazer o quê? Ouvir o evangelho da graça de Deus. E qual é este evangelho? Veja você, versículo 36. Bota na tela para a igreja toda acompanhar a leitura do verso 36. Vamos juntos? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. É o evangelho da paz. E vamos ver daqui a pouquinho no que consiste este evangelho da paz. A vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o senhorio de Cristo, é anunciar Cristo. Não há outra maneira de você levar alguém à salvação, à conversão, a não ser que você anuncie Cristo. É o centro, o eixo da mensagem cristã. Veja você, por gentileza, verso 43. Está escrito assim: dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? Remissão de pecados. Então, há muitas pessoas virtuosas, irmãos. Convenhamos. Tem gente que não é crente no sentido que nós usamos, membro de uma igreja. Tem uma vida linda. Exemplo de vida em casa, no trabalho, na sociedade. A vida é uma vida irrepreensível do ponto de vista dos predicados normais da sociedade. Talvez até um bom frequentador de igreja. Mas a não ser que esta pessoa tenha seus pecados perdoados, cancelados, por causa do sangue do Cordeiro, não tem salvação. Não tem salvação. Nós às vezes ficamos imaginando uma conversão de um Saulo de Tarso. O cara era um monstro, mandava matar, prendia, açoitava. Esse cara tem se convertido mesmo. Talvez seja um Zaqueu que morreu, viveu de maneira ilegal, de maneira ilícita, enriqueceu, passando a perna nos outros. Não, esse cara tem que ser convertido mesmo. A mulher apanhada em flagrante adultério, não, essa tem que ser convertida mesmo. Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, tem que ser convertida mesmo. O ladrão da cruz viveu a vida toda na ilicitude, tem que ser convertido mesmo. Mas um cidadão, que é bom chefe de família, é um trabalhador honrado, é respeitado na nação, um homem de oração, um homem que dá esmola, um homem temente a Deus. Você diria, mas esse homem também precisa ser convertido? Quem sabe eu esteja falando para alguns Cornélios aqui nessa noite. É preciso conversão
Porque sinceridade só não é suficiente. Segundo lugar, onde o evangelho da paz chega, os preconceitos precisam cair por terra. Veja comigo os versos 34 e 35. Olha o que está escrito. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. O que é curioso é que o Pedro, ele teve que romper algumas barreiras. Meus irmãos, isso é tão forte, que nós estamos falando de muito tempo depois do derramamento do Espírito Santo. E o que acontece? Deus trabalhando no Pedro, porque às vezes Deus precisa trabalhar no pregador, mais do que na pessoa para quem se prega. Primeira barreira que Deus rompeu na vida dele, que ficou hospedado na casa de um cidadão chamado Simão, o curtidor. Curtidor trabalha com o quê? Com couro. Que na ideia dos judeus era um trabalho impuro. Então um judeu puro sangue não ficaria nunca na casa de um curtidor hospedado. Então Deus já começou a quebrar as barreiras culturais na vida do Pedro. Mas Deus deu uma visão para Pedro, de um lençol que descia do céu, segurado nas 4 pontas, com animais que eram impuros. E ele escuta uma voz de Deus: levanta, mata e come. E ele responde: não, Senhor, mas de jeito nenhum. Não dá para você chamar Senhor e desobedecer. E se ele chama de Senhor, eis-me aqui. O Pedro era resistente. E Deus insistiu com ele 4 vezes: olha, não considere impuro aquilo que eu chamo puro. Do que essa visão estava tratando? Estava tratando que chegaria na casa dele, naquela casa do Simão Curtidor, mensageiros para ele pregar para um gentio. E Pedro não está bem curado disso ainda não, porque no verso 28, e nós vamos, põe na tela para a gente ler, se fosse hoje, talvez o Cornélio falou: já que você não está a fim de vir aqui na minha casa, então pode ir embora. Olha o que ele começa a dizer para o Cornélio na casa dele. Toda a igreja comigo, verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Ponto, para aqui. É da palavra de Deus o que ele está falando, ou é da cultura dele? Ou é da cabeça dele? Às vezes as barreiras religiosas, irmãos, impedem as pessoas de receber o evangelho. É como o cara que mandou chamar e falou: eu não devia estar aqui. Você é gentil, eu sou judeu. Não tem nada de comum entre nós. Não é uma boa palavra. Que bom que você me mandou chamar. Eu estou feliz demais que você me chamou chamar. Eis-me aqui, que coisa boa estar aqui. Não, você sabe que eu não devia estar aqui. Olha a barreira. Mas de repente as barreiras precisam ser quebradas em nós, para levarmos o evangelho a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as ideologias. É o evangelho da paz que quebra barreiras. É o evangelho da paz que chega em Samaria e uma barreira de mais de 700 anos de inimizade é quebrada. Porque é o evangelho da paz que derruba essas barreiras. E onde o evangelho chega, meus amados irmãos, as resistências acabam. Louvado seja o Senhor. Porque se você olhar no versículo 14, a resposta de Pedro lá na visão é: de modo nenhum, Senhor. Não tem de modo nenhum, Senhor, não. O Senhor manda. Servo obedece. Servo não dá ordem para Senhor. Servo cumpre ordens do Senhor. Mas o problema, irmãos, não era só do Pedro, não. Veja vocês comigo, que Pedro, no capítulo 11, enfrenta uma grande batalha com os líderes da igreja de Jerusalém. Eles deram uma bronca em Pedro, porque Pedro entrou na casa do Cornélio e pregou para ele. Foi preciso que Pedro testemunhasse para os líderes de Jerusalém, que mantinham essas barreiras levantadas
E está escrito no verso 18 assim: ouvindo eles, os líderes de Jerusalém, estas coisas, o testemunho de Pedro, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, até então os líderes da igreja de Jerusalém não estavam entendendo muito bem ainda que aos gentios foi concedida a bênção do arrependimento para a vida. Aliás, depois da primeira viagem missionária de Paulo, vocês se lembram em Atos 15, alguns membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém e disseram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Mas o evangelho dos usos e costumes precisa acabar. A graça de Deus, o evangelho da paz, quebra barreiras e abre o caminho para a evangelização. Terceiro ponto que eu quero destacar é que a evangelização é uma tarefa humana e não dos anjos de Deus. Olha que coisa impressionante, versos 4 e 5. Vamos ler de novo. Põe na tela para a igreja ler comigo, por favor. Toda a igreja. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Preste atenção. O anjo do Senhor apareceu para Cornélio numa visão e dá uma ordem para ele mandar mensageiros lá em Jope. Cornélio está aqui em Cesareia Marítima, 50 quilômetros. Vai lá, manda chamar Pedro. Por que o anjo não pregou diretamente para o Cornélio? Porque a gloriosa missão de pregar o evangelho não foi concedida a anjos. Gostariam eles de ter esse ministério? Deus confiou esse ministério à igreja. Anjo não prega. Anjo adora a Deus, serve a Deus. A missão de pregar para a salvação é uma missão dada à igreja de Cristo e a ninguém mais. Nem a ONU, nem a Unesco, nem os organismos internacionais. Somente a igreja de Cristo tem esse privilégio e essa responsabilidade. Li uma história interessante de alguém contando como se fosse um fato, né? uma história com E. E quando Jesus terminou a sua missão aqui na terra, morrendo na cruz, ressuscitando dentre os mortos, retorna ao céu, diz Hebreus que ele é recebido com grande entusiasmo. Então se aproxima um anjo e pergunta: Senhor, o Senhor completou a tua obra lá na terra, mas quem vai levar essa mensagem para o mundo inteiro? Quem vai contar isso para os outros? E Jesus teria respondido assim para o anjo: eu deixei lá na terra 12 homens preparados para essa missão. E o anjo retruca: mas Senhor, e se eles falharem? Então Jesus teria dito para o anjo: se eles falharem, eu não tenho outro método. O método de Deus é a igreja. É você. Essa mensagem é nossa responsabilidade. O anjo aparece a Cornélio, dá uma ordem para ele mandar buscar o pregador. O pregador precisa vir e pregar o evangelho da paz. Aí tem salvação. Quarto lugar, o evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Versos 36 a 43, irmãos, mostra para nós que quando Pedro chega então naquela casa, ele vai declarar, versículo 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E quando ele fala desse evangelho da paz, ele destaca algumas coisas. Primeiro, a vida de Jesus. Versículo 38,
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o ministério dele de cura, de libertação, de restauração. Segundo, nós somos testemunhos do que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, a morte dele. Terceiro, versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. Ressurreição. Quarto, versículo 42. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Mas, vejam vocês, verso 43. E eu queria que toda a igreja lesse o 43 comigo, por favor. Vamos ler juntos? Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então preste atenção, a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele, o senhorio dele, como juiz de vivos e de mortos, esta é a essência do Evangelho. E Pedro testemunha que todos os profetas, portanto, a unidade nas Escrituras. A salvação, por meio de Cristo, é a mensagem central de toda a Bíblia. Os que viveram antes de Cristo olharam para frente e creram no Cristo da profecia. Nós que viemos depois, olhamos para trás, crendo no Cristo da história. Porque o Cristo da profecia e o Cristo da história é o mesmo. Portanto, nunca houve e jamais haverá salvação a não ser em Cristo Jesus nosso Senhor. É só nesse nome que existe remissão de pecados. Pois bem, queridos, então, permita-me concluir dizendo o seguinte: aqueles que recebem o Evangelho, é o nosso quinto e último ponto, precisam, aqueles que recebem e creem no Evangelho, recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja de Deus. Preste atenção nos versos 44 a 48, porque Pedro está pregando quando cai o Espírito Santo sobre eles. Sobre quem? Sobre todos que ouviam a palavra. Portanto, somos levados a entender que todos que ouviram a palavra se arrependeram e creram. O Espírito Santo vem sobre eles. E então diz o texto que Pedro fica entendendo que sobre os gentios também o Espírito Santo foi derramado. Então não tem mais barreira de judeus e gentios. Quebrou a barreira. Quebrou a barreira. Depois, Pedro entende que se eles receberam o Espírito Santo, não se pode negar a eles o batismo, porque o batismo com água é um símbolo visível da recepção invisível do Espírito Santo. Se eles receberam aquilo que foi representado pelo símbolo, nada impede que eles recebam o símbolo, então devem ser batizados. E então, ser batizado significa que esta pessoa é ingressada na igreja de Deus. O que significa isso? Que não tem crente isolado. Não tem crente sem integração no corpo, na comunidade. Normalmente depois da pandemia e desta ideia tão equivocada de que eu posso ser crente do meu modo, do meu jeito, na minha casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso frequentar, não preciso participar de uma comunidade. É um equívoco. É um equívoco. Porque o batismo representa exatamente essa integração na comunidade da fé. Foi o que Jesus mandou fazer. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem crer e for batizado será salvo. E desta maneira, irmãos, Atos relata a conversão de um gentio. De um gentio. Depois de relatar
a conversão de um judeu, Saulo de Tarso. Agora relata a conversão de um gentio. E esta é a igreja de Deus, judeus e gentios. Como o pastor Erival disse, só tem uma igreja, só tem um povo, só tem um rebanho, só tem uma família, só tem um corpo. É a igreja do Deus vivo. Não tem placa. Hoje estamos repartidos em placas e nada contra as placas, desde que elas não privem de você o evangelho genuíno da graça. Porém, a igreja militante tem placas, mas a igreja triunfante não terá mais placas. Só terá uma marca: aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esses são aqueles que fazem parte da única igreja viva e verdadeira, a igreja de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E se você está aqui hoje, é um Cornélio, com tantas virtudes, com tantos predicados, com tantas coisas boas a seu favor, pare e pense: você já foi alcançado pelo evangelho da graça? Pode haver salvação também nesta noite, nesta casa, na sua vida, na sua família. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o último cântico? Pastor.
orar, irmãos. Fecha os olhos aí. Quem já está salvo aqui, levanta a mão. Baixa a mão agora. Quem não está e quer ser salvo aqui nessa noite, levanta a mão. Amém, 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 amém. Senhor Deus, salva-nos e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. Converta-nos e seremos convertidos, Senhor. Que a graça do Senhor seja derramada aqui nesta noite. E que essa noite seja uma noite de salvação. Ajuda-nos, encoraja-nos. E que possamos viver exclusivamente pela fé na Tua graça. E na pessoa exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Liberta-nos de toda religiosidade, de toda tradição humana. E dá-nos um coração quebrantado e humilde diante do Senhor Jesus Cristo. Leva o Teu povo em paz agora para casa. Nos proteja de acidentes, de pessoas ruins e dá-nos uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o carinho e o conforto do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Quero agradecer você que veio aqui nessa noite. E quero convidar para você vir na próxima segunda trazendo mais alguns. Gostei do pastor ali, eu trouxe logo 70. Louvado seja Deus por isso. Então vida que segue, amanhã, 5 horas da manhã, vai ter a nossa madrugada de oração, lá no templo antigo. Quarta-feira, o Somente pela Graça vai ser aqui. E o pastor Hernandes vai estar pregando. Nós vamos ceder o auditório lá, porque quarta-feira as nossas crianças estarão embarcando para um acampamento. Certo? Ore pela salvação dos nossos filhos. Então, começa na quarta-feira, vai ter uma reunião com os pais, com as crianças, tudo lá no outro auditório, e nós estamos fazendo a festa aqui, Somente pela Graça. Quinta-feira, irmãos, é feriado. Dia do não sei o quê, como é que é? Consciência Negra. É isso? Pronto. Tem consciência negra, consciência branca, consciência disso, consciência daquilo. Nós vamos fazer o congresso aqui, Mães da Aliança. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Você ora pelo seu filho todo dia? Tem que orar mesmo, tem jeito não. Virou mãe, agora está encrencada. Até morrer vai ter que orar para o filho. Não tem filho pequeno, filho grande, filho velho. Minha mãe tem 87 anos, eu vou lá, ela me trata como se tivesse 5. É sermão para todo lado. Como é que já viu o pastor ir para o cu de camisa sem paletó? Eu esqueci o paletó hoje. Mas tudo bem. Nós temos o devocional e temos aqui o negócio do play, né? Isso aqui foi feito para você ter realmente uma vida disciplinada de oração. Uma notícia boa, nós fechamos hoje uma parceria com a editora Zion e com a nossa TV. E nós vamos transmitir o congresso na íntegra para todo o Brasil e pelo mundo afora. O pessoal lá da Bahia ligou, pastor, nós não podemos ir, nós temos aqui 70 mulheres orando todo dia. Eu falei, vocês vão receber o congresso gratuitamente aí. Põe o povo na igreja, reúne e as mensagens ao vivo. Tudo ao vivo e de graça. Porque aqui não tem miséria. Tá certo? Então, você que está nos assistindo aí, gratuitamente, você poderá ter o conteúdo do congresso que será realizado ao vivo, gratuitamente. Você pode botar numa TV, na sua igreja, no telão, reunir as mães de oração. Pessoal de Manaus, aquela irmã nossa lá que tem 200 mães reunidas. Você é da igreja católica, não tem problema não. Tem um grupo da igreja católica lendo a Bíblia e orando pelos filhos. Estão encrencados, lê uma Bíblia e converte, não tem jeito. Tá certo? Então, nós vamos abençoar, não importa a sua denominação. Na Assembleia de Deus tem um círculo de oração, tem Desperta Débora, tem mãe disso, mãe daquilo. Agora tem um projeto Abigail, projeto Ana, não tem problema, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados é que vocês orem. Tá bom?
Segunda-feira que vem estaremos aqui também, né? Novamente. Nós precisamos encher isso aqui. Quem vai orar e vai trabalhar para encher isso aqui? Levanta a mão, me ajuda aí. Vamos trazer gente, porque tem gente que não vem no domingo. Porque tem preconceito. Aqui não, segunda. Entendeu? Fala assim, olha, não vou levar você para a igreja, não vou levar você numa tenda. Aí pronto. Você ajuda, né? Pastor Hernandes está lá e autografando os livros, negócios. Se você quiser fazer selfie com ele, eu vou para casa dormir, que amanhã eu tenho que estar aqui. Tá certo? Deus abençoe vocês. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de toda segunda-feira à noite. Está no ar a partir de agora mais uma edição do nosso Conexão IPP+. Você já sabe, né? Logo depois do culto Conexão com Deus, a gente tem encontro marcado para continuar estudando a palavra do dia, para você ficar por dentro também de todas as informações aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a gente vai começar agora, claro, né? Como sempre, falando a respeito da palavra. O reverendo Hernandes terminou agora há pouquinho o culto lá na nossa tenda de adoração, ele falou sobre Atos 10, então nós fomos buscar nos nossos arquivos outras pregações, outras aulas. A gente encontrou uma aula completa de Escola Bíblica Dominical do reverendo Arival Dias Casimiro, de julho de 2019. Ele explicou todo o livro de Atos, com destaque para como esse livro é uma lição missionária para as igrejas. Confira um trechinho. Para que serve o livro de Atos? Nós temos 4 evangelhos, não é isso? Ou um evangelho com 4 visões. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos mostram o treinamento de Jesus. Jesus plantou a igreja de Jerusalém, que foi quando chamou os discípulos. É isso? Quando Jesus ele assuntou aos céus, tinha mais ou menos umas 120 pessoas na igreja. 500 pessoas foram lá vê-lo subir ao céu. Mas quem plantou a igreja de Jerusalém, ou quem plantou a igreja foi quem? Jesus. Ele plantou a igreja de Jerusalém. Por isso que fala, vós sois minhas testemunhas a partir de Jerusalém. E aí vem a divisão do livro. Se você pegar Atos de 1 a 7, pode anotar aí. Atos de 1 a 7, do Evangelho em Jerusalém. Atos de 8 a 12, do Evangelho, Judeia e Samaria. A partir do capítulo 13, o Evangelho até os confins da terra. Atos 13 começa com missões transculturais. Paulo e Barnabé sendo separados pelo Espírito Santo para fazer o que? A obra transcultural. Até os confins da terra. Tá bom, gente? Isso dito, qual é a nossa proposta? Eu beijo para onde eu vim? Para cá? Vai lá? Hein? Vai lá? Todo mundo vai ler aí, TVB. Vamos lá. Vamos já? Juntos? Vamos lá? O livro de Atos dos Apóstolos é o referencial bíblico para a obra missionária da igreja em todas as épocas, para todas as pessoas e para todos os contextos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, está no cânon sagrado. E a grande pergunta é, por que o Espírito Santo nos deu o livro de Atos? Porque nos 4 evangelhos tem a teoria, tem um treinamento, tem um sacrifício de Cristo, tem a ressurreição de Cristo. Mas o livro de Atos é a prática dos 4 evangelhos. É quando a igreja vai praticar
aquilo que ela aprendeu. Por isso que no grego chama praxis dos apóstolos. Atos dos apóstolos. Lucas, ele não era historiador, ele era missionário. E o livro de Atos dos Apóstolos traz para nós, certo? Princípios. Eu diria que há dois propósitos no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, relatar o quê? O crescimento da igreja. Como a igreja cresceu, de Jerusalém até o quê? Os confins da terra. Veja lá o último versículo de Atos. Vamos lá, gente. O último versículo de Atos dos Apóstolos. Paulo está preso para casa. Para lembro 30 e 31, vamos juntos? Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que era o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes aos. Um grande documentarista diz assim, no livro de Atos que se encerra, porque o Atos 29 somos nós. Nós vamos o quê? Dar continuidade até Cristo voltar. Até Cristo voltar. Agora, vamos ver. Volta lá para Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 15. Vamos ver juntos? Atos 1, 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120, o quê? Pessoas. Veja bem que Lucas, ele é aquele cara que está fazendo o quê? Estatística. Ele põe aí 120. 120. Vamos para Atos 2. Atos 2. Versículo 41. O que diz? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Só no sermão de Pedro, quase 3 mil pessoas foram o quê? Batizadas. Então pulou em 120, mais 3.120. Pronto. Vamos adiante. Um pouquinho mais adiante. Por favor. No capítulo 4, versículo 4. 4:4. O que diz aí? 5 mil. Daqui é só o PH. O departamento masculino da igreja tinha quantos homens? 5 mil. 5 mil. Então vocês estão vendo que Lucas está falando que a igreja está o quê? Crescendo. Pois é, e se você gostou desse trecho da aula, quer assistir-la na íntegra, é muito fácil. Aqui na nossa página inicial do YouTube, tem a lupinha, você vai digitar por Atos, Arival Dias Casimiro, você vai ter acesso a essa aula completa para você poder baixar, assistir quando e onde você quiser, para você poder compartilhar também com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja. Então não perca tempo, procure por essa aula e aproveite todo esse ensinamento. E agora eu tenho um recado muito importante para você que é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você já conhece o trabalho dos nossos grupos de pastoreio? Se ainda não conhece, está na hora de você fazer parte de um deles. Você sabia que o grupo de pastoreio é uma excelente maneira de ser cuidado pela nossa igreja? Os grupos de pastoreio são os pequenos grupos da IPP. A gente se reúne toda semana para viver em comunhão, orar e estudar juntos a palavra de Deus. Eles acontecem nos lares dos irmãos e são dirigidos por pessoas designadas e capacitadas pela liderança de nossa igreja. Esses momentos são valiosos para o fortalecimento da fé, o crescimento espiritual e a edificação mútua.
Além disso, eles proporcionam um ambiente de aprendizado e comunhão para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na vida cristã em comunidade. Quer saber se tem um grupo de pastoreio perto de sua casa? Entre em contato conosco através do WhatsApp do Centro de Cuidado Pastoral, pelo site da igreja ippinheiros.org.br ou em nossos cultos dominicais com a equipe de plantão. Venha fazer parte de um grupo de pastoreio e experimentar de uma vida de comunhão e crescimento espiritual. E olha só, para você que gosta de acompanhar os melhores cortes dos reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, dos outros pastores da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ficar por dentro da nossa programação, acompanhar as fotos dos cultos, enfim, tá tudo disponível para você na nossa conta do Instagram. Se você ainda não conhece a nossa página, corra lá, é só você procurar por IPP ou Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Falando em conteúdo de qualidade, a gente vai mostrar para você agora quais foram os 5 rios mais acessados da última semana. Ó, tomara que me abençoes. Quem de nós não deseja a bênção de Deus? Quem de nós não precisa da bênção de Deus? Quem de nós não compreende que a bênção de Deus é melhor do que qualquer outra coisa na vida? Dentro da nossa cultura, nós temos o hábito de filhos chegarem a pai e mãe e dizer: bênção, pai. Benção, mãe. Eu fico até triste porque essa cultura está acabando. Parece que as crianças hoje têm um pouquinho de dificuldade de pedir bênção a pai e mãe. Os de cabecinhas brancas aqui lembram dessa cultura e a gente não podia fazer outra coisa. Não é verdade? Por entender que os pais são autoridades sobre nós. E quando eles abençoam a nossa vida, nós estamos debaixo da bênção do próprio Deus. E esse moço está aqui orando por si mesmo. Ele tinha motivos para orar pela nação e talvez o fez. Ele tinha demandas importantes do seu país para interceder e possivelmente tenha feito isso. Mas aqui ele está orando por ele mesmo. E o que ele está pedindo é uma reversão de um diagnóstico estabelecido para a vida dele. Ele recebe esse nome porque em meio de dores a sua mãe o deu à luz. E ao longo da sua vida ele teria que carregar esse fardo, esse peso, essa sentença, esse diagnóstico. E ele está aqui orando a Deus: Deus, muda a minha sorte, Deus, muda a minha vida, ó, tomara que me abençoes. Onde o evangelho prospera, prospera também o falso ensino. Aparece aí um tal de Simão, o mágico. Então não ache que o falso evangelho vai acabar, não. Aliás, Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Vão aparecer falsos cristos, falsos... Então, junto com o trigo, nasce o joio. Eu quero focar aqui na importância e na necessidade do evangelismo pessoal. Filipe falou às multidões, mas agora ele tem um direcionamento do Espírito Santo para falar para uma pessoa. Os grandes sermões de Jesus foram pregados para uma pessoa. Eu quero desafiar você nessa manhã, e eu espero que o Espírito Santo lhe ajude e lhe convença de que você é um missionário e que você precisa ganhar pessoas para Cristo. Eu estava pregando essa semana no nosso congresso de família da Luz para o Caminho, e eu comentava com o irmão que estava do meu lado uma coisa muito curiosa. Eu falei assim: meu Deus, pense comigo, nós estamos vendo esse restaurante lotado de gente. Cada pessoa que está aqui tem uma história de dor às vezes. A pessoa está sorrindo, mas se cada uma pudesse contar, cada uma tem uma história difícil. Eu acabei de dizer isso. A moça que estava atendendo as mesas atrás de mim, e ela não escutou a minha conversa, porque eu estava numa conversa muito próxima com a pessoa, se aproximou e disse: eu estou vendo que vocês são gente de Deus. O senhor podia orar por mim? Eu falei: e por que razão? Ela disse: estou enfrentando uma grande depressão. Grande depressão. Eu disse: eu vou orar agora. Ela disse: mas eu não posso orar com o senhor aqui, que se meu patrão me ver, ele não vai gostar. Eu estou trabalhando. Eu disse: vem cá, o seu patrão é meu amigo, e é mesmo. Eu vou orar com você. Chamei ela para um cantinho lá para dentro, orei por ela, falei: eu vou lhe dar um livro para você ler. E essa menina abriu um sorriso. No outro dia eu encontrei na rua, levando o filho, trazendo o filho da escola. Falei: como é que está? Eu estou bem, e já estou falando para meus vizinhos todos que eu estou lendo um livro, está abençoando o meu coração. Eu estou tendo esperança. Abra os olhos para você ver as pessoas à sua volta. Peça a Deus uma oportunidade para você testemunhar para elas. Alargue as minhas fronteiras, Senhor. Me ajude a ser uma bênção na minha casa, na minha parentela, nos meus vizinhos, no meu trabalho. Me ajuda, Senhor, a falar do teu nome para o taxista, para o dono, para o carro do Uber, para as pessoas do supermercado, da loja, da farmácia. Ajuda-me, Senhor, alargue as minhas fronteiras. É isso que esse homem está querendo para Deus. Deus usou a perseguição para colocar a igreja na missão.
espero que você não precise de perseguição para fazer a evangelização. E diz o texto que toda a igreja foi dispersa. O que a gente aprende aqui? Que a evangelização deve ser feita pela igreja toda. Segundo, toda a igreja foi dispersa por toda parte. Alguns foram dispersos para a Judéia, Samaria, e outros foram levados a lugares distantes. Só para dar um dado para você aqui, nós tivemos na Turquia. A Turquia tem quase 90 milhões de habitantes. 98% da Turquia é islâmica. E a igreja cristã que tem lá é a igreja ortodoxa. E 60% da população turca está abaixo dos 30 anos. Significa que nós podemos levar o evangelho para as novas gerações. Toda a igreja, por toda parte, e diz o texto aí, por toda parte, pregando o que? A palavra. Esse verbo pregar, no grego, evangelizo, significa declarar, trazer, narrar. Martin Lloyd Jones diz que a igreja tagarelava o evangelho. Vocês têm que entender que eles não tinham Bíblia. O Novo Testamento não estava pronto. Não tinha internet, não tinha Bíblia impressa. Eles simplesmente encarnaram aquilo que se chama testemunhar. Permita-me uma brevíssima sugestão e uma pergunta, e não tenha, se você tiver, pode levantar a mão. Quem aqui neste templo usa redes sociais? Todo mundo. Quem sabe você possa, uma vez por dia, colocar lá no seu Instagram, ou no seu Facebook, ou no seu TikTok, ou no seu Kawaii, um versículo da Bíblia. Às vezes a gente põe tanta coisa, brincadeiras, piadas, críticas à política, à economia, aos governantes, aos governados, mágoas, ressentimentos, revoltas. Eu coloquei já há muito tempo, desde o início, as minhas mídias sociais, consagrando-as totalmente para levar a palavra de Deus. Embora eu esteja aí acompanhando tudo, mas tudo que eu ponho é para levar o evangelho. Você já pensou se nós multiplicássemos isso, cada um fazendo uma parte? Você não sabe onde essa mensagem vai cair. Você não sabe a quem essa mensagem vai alcançar. Você não sabe a situação de dor que uma pessoa pode estar na hora que abrir lá e ler um versículo das Escrituras. Peça para Deus mais influência. Peça para Deus para alargar o seu território. Peça para Deus estratégias para você alcançar a sua parentela, para você alcançar os seus vizinhos, para você alcançar o seu condomínio, para você alcançar o seu bairro. Peça para Deus: Senhor, alarga a minha visão, alarga minhas fronteiras, alarga o meu ministério, amplie os meus horizontes. Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais, eu não quero ficar aqui limitado, não, Senhor. Ajuda-me a ser uma bênção maior para o mundo. O Conexão IPP Mais de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua participação. Não deixe de compartilhar o nosso link, youtube.com/ippinheiros. Curta os nossos conteúdos, comente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos aí rumo a 2 milhões de inscritos. A gente precisa da sua ajuda, a gente precisa da sua participação nessa campanha, tá bom? Lembrando que amanhã, 5 da manhã, a gente tem madrugada de oração ao vivo. Se você está em São Paulo, está na região metropolitana, acorda cedo, venha orar com a gente, venha buscar a Deus conosco amanhã, 5 da manhã. Se não, você acompanha, claro, né, na programação da nossa IPP-TV. 2h30 da tarde tem culto Mulher Esperança. Na quarta-feira a gente tem o culto Somente pela Graça a partir das 8 da noite, e na quinta, feriado, a gente tem o Mães da Aliança, o Congresso Mães da Aliança, também disponível para você, com transmissão ao vivo durante todo o dia na nossa IPP-TV. Então, encontro marcado durante toda essa semana. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau. Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse